Olá, boa noite a todos, caros alunos, mestrado e doutorado em Direito da UFC. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Encerramos, então, a abordagem sobre Direito e Economia. Vamos passar a falar de um assunto muito interessante, bem atual, que é o assunto pertinente às neurociências e Direito. Espero que as discussões sobre Direito e Economia tenham sido úteis para vocês. Acho que foram abordados diversos aspectos que permitem o enriquecimento das pesquisas nos mais variados âmbitos. O último texto, abordando a questão do consequencialismo, eu já falei na aula passada e insisto agora, é de grande utilidade. Há uma tendência na ciência do direito em buscar embasamentos empíricos, demonstração da realidade, em busca de eficiência. Então, eu os motivo a, dentro do possível, em suas pesquisas, buscarem fazer uma abordagem que contemple essa perspectiva. E isso amplia de forma considerável o interesse pela pesquisa, a possibilidade de publicação. Então, eu espero que isso possa ser feito por todos vocês, conciliando as suas pesquisas com abordagens empíricas. Bom, vamos falar então sobre neurociências e direito, estudo do cérebro e direito. De início, eu vos passei um texto do Dr. Eduardo Jucá, médico, doutor em medicina, neurocientista, atua no mestrado em medicina da Unicristos, formação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com especializações na França, que assumiu a liderança de uma operação de muito destaque aqui no estado do Ceará, com a separação de duas garotas siamesas. Ele fez parte da equipe. Um médico do Hospital Albert Sabin, ele fez as tratativas com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com alguns professores nos Estados Unidos, que essas tratativas viabilizaram a realização da operação e que teve grande sucesso. Então, um profundo conhecedor do cérebro, do funcionamento e das estruturas do cérebro. E fez um resumo das ideias centrais em uma palestra que proferiu nessa disciplina no ano passado, na Faculdade de Direito, no nosso curso de mestrado, e me facultou então que os enviasse, para que vocês tenham uma abordagem inicial. E de fato ali ele destaca alguns aspectos interessantes. Um primeiro que merece a nossa reflexão. Em verdade, demoraram esses estudos a chegar na área do direito. Já são presentes em diversas áreas. A gente pode destacar na questão das propagandas. Então, isso reflete direto em diversos aspectos do marketing. O marketing subliminar é uma realidade já há muito tempo. A força que tem a expressão beba Coca-Cola não é explicada só pela venda em grande quantidade, pela propaganda massiva, mas pela técnica que foi usada, pela técnica que é usada. E tudo isso nos leva a sermos escravos nesse mundo do consumo em massa das marcas, porque isso é muito bem utilizado lá. Mas diversos outros âmbitos da administração, em diversos outros aspectos, o estudo do comportamento humano e do cérebro é fundamental. Certa feita, há mais ou menos uns 2 anos atrás, estava conversando com um grande executivo aqui do mercado de Fortaleza, que talvez como mais produtivo ou de maior sucesso executivo do estado do Ceará, e conversando com ele, perguntei, se você fosse estudar uma disciplina agora, estivesse começando a sua vida, o que é que você acha que seria mais útil para você, nessa perspectiva da carreira que você fez? E ele me respondeu, eu estudaria psicologia. É formado em direito, é formado em administração, mas vislumbrava na psicologia a oportunidade de conhecer o comportamento do outro e que teria sido muito útil, isso teria ajudado a alcançar objetivos de maneira mais rápida do que o que fez. Repito, talvez seja o maior executivo do estado do Ceará. Então vejam a importância que a temática tem.
é muito útil. De início, o que o professor Eduardo faz é estabelecer algumas considerações. A respeito da estrutura do cérebro, faz uma correlação interessantíssima entre função e forma. Isso é muito útil para o direito, como a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, então, vejam, a importância dessa temática no direito é muito grande. Muito grande. Então, nós temos autores que abordaram a temática, alguns até de forma meio caricata. Me refiro a Lombroso. As teorias lombrosianas eram tomadas, depois de algum sucesso inicial, como algo que não se deve levar em consideração, algo ultrapassado e que, em verdade, nem se pode imputar de forma exclusiva a ele. Outras pessoas, outros autores também foram na mesma linha de definir um perfil do homem criminoso. A obra do Lombroso é assim denominada, o homem criminoso, e não somente ele, mas Ferri também era um dos autores que também apontavam que era possível destacar características do homem criminoso, características físicas do homem criminoso, e isso foi muito combatido. Depois da exposição dessa tese por Lombroso, houve um grande debate sobre a temática e ela não teve grande sucesso. Será que a neurociência vai levar a um renascimento das teses lombrosianas, um neolombrosianismo, a partir da constatação de que a estrutura cerebral comanda e que algumas dificuldades de funcionamento do cérebro podem levar à determinação de comportamentos nem sempre adequados do ponto de vista jurídico e moral. E aqueles que nascem assim, com essas deficiências, podem ter a tendência de praticar determinados comportamentos que podem ser considerados delituosos, ou os que sofrem eventualmente doenças que afetem o funcionamento do cérebro. Então nós temos isso explorado nas telas dos cinemas, nas telas das séries mais recentes. Então, não raro, o tumor que acomete uma pessoa pode causar danos severos em determinadas áreas do cérebro que são responsáveis pelo comportamento. Ele passa a se comportar de forma inteiramente alheia ao padrão, até ao seu próprio padrão. Então, de alguma maneira, isso resgata algumas ideias lombrosianas de que muitas vezes o indivíduo que atua de forma contrária à ordem jurídica é conduzido, em verdade, pela conformação do seu cérebro, ou por eventual acidente que venha a sofrer. Eu vejo como a temática é interessante, como impacta substancialmente a ordem jurídica. Não é? Então é muito interessante. Mas impacta de diversos aspectos. É preciso verificar, então, como isso vai refletir na ordem jurídica, se a constatação de que há essa condição inata de mau funcionamento do cérebro, isso leva à inimputabilidade. Em alguns casos isso tem sido reconhecido, mas tem muitos mais efeitos que a nossa temática acarreta no âmbito do direito do que esse aqui inicialmente exposto e sugerido lá atrás por Lombroso. Hoje a gente tem aprofundado substancialmente o conhecimento do cérebro e percebe diversos aspectos que a gente vai passar a comentar. Mas ainda no texto, nas lições do professor Eduardo, há uma correlação precisa entre função e forma. O cérebro, ao contrário de outros órgãos do corpo humano, ele, cada parte dele, e ele é bem detalhado, cada parte dele exerce uma função específica. E ele cita o exemplo do pulmão. O
pulmão em seu ápice no lado direito, ou o pulmão no lado esquerdo, na sua região central, exercem exatamente as mesmas funções. E o cérebro não. Cada parte do cérebro tem uma função específica. Então, muito interessante essa primeira constatação de que há, a partir de estudos empíricos, Damasio, na leitura recomendada para a próxima semana, que tem muita correlação com esta dessa semana, aponta isso a partir de alguns exemplos práticos, a partir de alguns acidentes, pessoas que tiveram danificado parcelas do cérebro e que tiveram dificuldades comportamentais específicas, demonstrando que o cérebro ele realmente ele tem uma especialidade. As suas áreas têm especialidades. Então, é muito interessante essa temática. Mas, bom, essa é uma abordagem inicial. Vamos ver diversos outros aspectos e, a princípio, uma abordagem que privilegia a obra do Kahneman, rápido e devagar, alguns temas que nos serão úteis aqui na nossa abordagem, nessa perspectiva de direito e economia. O primeiro ponto que merece a nossa reflexão é a questão do pressuposto central da economia. Que pressuposto é esse? É a atuação de um indivíduo como maximizador de sua atividade. O indivíduo ele pondera custo-benefício antes de agir. Esse é o denominado Homo economicus. Esse é o padrão do homem para a economia. Diversos autores criticam essa posição. Amartya Sen é um que o faz. Ele diz que essa concepção reduz o homem a um animal, que quer simplesmente realizar os seus desejos. Então tem essa crítica inicial de Amartya Sen, mas o autor que vai nos levar a uma reflexão mais profunda sobre essa temática é o Herbert Simon. Nós já comentamos sobre ele. Ele traz o conceito de racionalidade limitada, que reflete direto esse homem racional, e traz os seguintes argumentos. O modelo de escolha racional proposto pelos economistas, que aí alguns autores como Thaler, o próprio Kahneman, chamam de econs, o homem padrão, esse homem econômicos, esse modelo de escolha racional do homem que faz as suas escolhas buscando sempre a maximização, ele é irrealista por diversos aspectos. Em primeiro lugar, no que se refere ao modo de apreensão e compreensão das informações. Observem que o ser humano ele não dispõe de condições de inventariar, de identificar as diversas opções e escolher a melhor entre as que lhe são postas. Então, se quer identificar, inventariar que opções ele tem, ele consegue. É uma limitação da nossa natureza. Nós não conseguimos identificar as diversas opções, dada uma escolha a ser feita, e escolher qual delas é a melhor. Mesmo que todas as informações estivessem disponíveis, elas não seriam consideradas quando da escolha que eu faço, porque o espírito humano ele cria mecanismos de seleção de apenas parte delas. Então, o nosso modo de raciocínio, a nossa racionalidade, termina por levar a mecanismos de seleção de apenas parcela dessas opções que nos são postas. Então, o que é que nós temos? A ideia de que a aproximação substitui a exatidão. É isso que termina por prevalecer. Busca-se o que parece satisfatório no caso concreto. Então, busca-se aquilo que parece satisfatório no caso concreto, não o que é o melhor, o que é o real. Não o que, de forma efetiva, é o melhor para aquela hipótese específica. Então, a teoria da escolha racional aproxima-se, na verdade, da lógica de escolha. Mais do que expressar a realidade humana, ela expressa a forma que é escolhida, a forma que as escolhas se produzem. Então, os seres humanos julgam de forma imperfeita. As situações que são complexas, elas não são
analisadas da melhor maneira possível. Isso é inato ao ser humano. Para podermos analisar as situações que são postas, as situações de dificuldades de escolha complexas, com as nossas faculdades mentais, no tempo que dispomos, o que é que fazemos? Criamos heurísticas, formas, eu vou depois voltar a falar do que são heurísticas, mas heurísticas elas decorrem da simplificação do pensamento, a fim de que nós possamos apontar o objeto escolhido com maior celeridade. Guardem esse conceito de heurísticas. Então, em ambiente de incertezas e riscos, a escolha racional também é comprometida. Ok? Então, Herbert Simon é um autor de grande importância prática, de grande interesse para a questão da racionalidade. As reflexões que trouxe são fundamentais para a abordagem da noção de racionalidade. Ela é limitada e ela é de forma inata. Não conseguimos aprender todas as opções, sequer identificá-las. Se porventura conseguíssemos, nós teríamos dificuldade porque o nosso raciocínio ele simplifica a realidade por meio de heurísticas a fim da escolha poder ser antecipada. Então, é isso que decorre dessa racionalidade limitada, racionalidade restrita, que afronta, ela não é compatível com a noção de homem racional, de homo economicus ou de econs, como alguns autores da economia comportamental costumam chamar, para identificar o homem em tese, o homem padrão, diferente do humano na prática, que adota as condutas de forma diferenciada, que se pauta de forma diferenciada, não racional, porque não consegue ser, porque a sua racionalidade ela é limitada. Ok? Bom, o segundo aspecto, decisões em situações de risco e incerteza. Como tomamos decisões em situações de risco e incerteza? Os autores da economia comportamental apontam alguns padrões de atuação em situações de risco e de incerteza. Um primeiro padrão é o que nós chamamos de aversão a perdas. As pessoas detestam perdas mais do que potenciais ganhos. Então, isso é constatado, tem estudos interessantes do Thaler, eu vou voltar a falar dele mais à frente, mas ganhador de prêmio Nobel. O Thaler tem estudos interessantes na área da economia comportamental e tem um livro interessante que já foi citado, Misbehaving, e acho que até já foi passado para vocês por alguns dos alunos no grupo de WhatsApp. Uma obra muito interessante. Então, ele constatou a partir de experiências práticas que confirmavam experiências anteriores que as pessoas têm uma aversão à perda maior. Tirar do bolso é muito mais complexo do que deixar de ganhar. Às vezes, até os fatores são desproporcionais. A possibilidade de que eu ganhe é bem maior, mas há uma clara resistência a pagar, a tirar do bolso. Então, a aversão à perda é um dado que é importante e que influencia na tomada de decisões. Diante de situações de risco e incerteza. Um outro ponto também que os autores apontam é a questão da negligência das probabilidades. Muitos autores exploram essa temática e o que é que significa essa negligência das probabilidades. As pessoas tendem a negligenciar as probabilidades de um evento acontecer, focando exclusivamente no evento. Então, isso ocorre muito frequentemente na aplicação do princípio da precaução. Diante de uma hipótese, imaginem, de uma queda de avião e da notícia disso na mídia, de imediato as pessoas fazem seguro de vida, negligenciando a probabilidade de efetiva ocorrência daquele dano. Então, há uma negligência das probabilidades. As pessoas tomam decisões, muitas vezes errôneas ou despropositadas ou desproporcionais, porque negligenciam
as probabilidades de ocorrência dos eventos. Então, é uma segunda interferência na tomada de decisões, o que demonstra claramente a racionalidade limitada. A racionalidade limitada. E, por fim, a negligência dos efeitos sistêmicos. Não raro também, na tomada de decisões, negligenciamos, deixamos de lado a percepção dos efeitos sistêmicos das nossas decisões. Isso demonstra claramente que na tomada de decisões em ambiente de incerteza e insegurança, esses três fatores são uma demonstração clara da racionalidade restrita ou limitada que defende Herbert Simon. Bom, acho que é hora também de abordarmos os dois conceitos vitais que serão muito importantes na nossa abordagem. O primeiro já sinalizei, que é o conceito de heurística, e o segundo é o conceito de viés. Bom, o que são as heurísticas? As heurísticas são esquemas de raciocínio que têm por objetivo reduzir incertezas. Então, a heurística, elas são esquemas de raciocínio que procuram reduzir incertezas. Diante da informação completa, que sempre é incompleta, são estimadas probabilidades de ocorrerem consequências. Então, o raciocínio humano, ele elabora heurísticas. Ele, para simplificar o processo de decidir, diante da nossa limitação, elabora mecanismos, esquemas de raciocínio, que têm por objetivo reduzir incertezas. Então, pressupondo já algumas realidades para apressar o processo decisório. Okay? Então, se pode conceituar por heurística. E o viés? O viés é um vício de julgamento. Um vício de julgamento que impede a objetividade do sujeito como inocente, como o preconceito, um estereótipo, otimismo exacerbado e outras hipóteses. Então, o viés, esse vício de julgamento é um erro de julgamento que compromete a objetividade do sujeito, que vai ter que decidir, que vai ter que fazer escolhas. Então, são frequentes esses vieses, a gente vai analisar aqui alguns desses vieses. Okay? Então, a noção de heurística, a noção de viés, são noções fundamentais que têm que ser analisadas num contexto de neurociência, na abordagem de neurociência. Ok? Passemos avante. Agora vamos abordar mesmo o Kahneman, Danny Kahneman, e a partir da ideia central de sua construção teórica, que é a existência de dois modelos de pensamento, dois sistemas de pensamento. Aqui, antes de começarmos a fazer essa abordagem, eu vos recordo um exercício que nós fizemos no nosso primeiro dia de aula. Em nosso primeiro dia de aula, se vocês bem recordam, eu trouxe um problema que o Kahneman indica no seu livro, que questiona o valor de dois objetos. É indicado, em um primeiro momento, que um bastão e uma bola custam um valor de $1,10. $1,10. Que o bastão custa $1 a mais do que a bola. Então, o valor somado é de $1,10. Mas o bastão, ele custa $1 a mais do que a bola. E pergunta-se quanto custa a bola. Esses são os dados que estão postos. Então, passei esse exercício a vocês, colhi as respostas com tempo restrito. Eu acho que nós dedicamos 10 minutos a essa resposta e tivemos uma resposta que obteve um percentual de acerto de 32%. 32% dos alunos acertaram. Uma média um pouco abaixo da média que se obteve em Harvard e Yale. Em verdade, nessas universidades estava em torno de 50%. Mas não fiquem
imaginando que o resultado da turma foi significativamente inferior ao que se tem por média geral. Não foi, não foi. E por que aplicar esse exercício? O que é que demonstra esse exercício? Esse exercício foi para aferir a utilização do sistema que o Kahneman chama de sistema 2. Ele destaca que são dois os sistemas de pensamento. O sistema 1, ele opera de forma automática, de forma rápida, com pouco ou nenhum esforço e sem controle voluntário. Já o sistema 2 é o sistema que demanda atenção, demanda trabalho mental, que é vinculado à experiência subjetiva de atividades, escolha e concentração. Então, são dois sistemas bem distintos. O sistema 1 é o automático. É a resposta que me vem à mente quando eu somo 2 mais 2. Agora, procurem somar 25 vezes 47. Não dá para fazer ele automático. Eu tenho que buscar esquemas de raciocínio mais elaborados, com concentração, e aí isso demanda um nível de atenção maior, com interferência no corpo. A minha pupila dilata, eu tenho que ficar com atenção total para poder elaborar um esquema de raciocínio e apontar uma resposta. Posso fazer isso. Então, essa proposta que aqui foi trazida de problema, cuja resposta a bola custa 0,5 centavos, custa 5 centavos, em verdade. Se é $1 e 10 centavos, ela custa 5 centavos de dólar. O bastão custa 1, não é? Porque o bastão custa 1,5, porque ele custa $1 a mais do que a bola. Então, o preço dele é 1,5, a bola é meio. Aí nós somamos, dá 1,10. Muitos apontaram que o valor da bola era 10 centavos. Se fosse 10 centavos, como o bastão custaria $1 a mais, o bastão seria 1,10. Ele sozinho. Com os 10 da bola, o valor total seria 1,20. $1 e 20 centavos. Então, a resposta correta é que a bola vale 5 centavos. O bastão vale $1 e 5 centavos, $1 a mais do que o valor da bola, e somados alcança um montante de 1,10. Essa resposta só seria alcançada por meio do sistema 2. Não dá para responder de forma automática. Se faz um raciocínio simples, porque demanda que as pessoas ponderem, analisem o problema que foi posto. Então, a ideia central do Kahneman, no seu livro Rápido e Devagar, rápido é o sistema 1, é automático. Devagar é o sistema 2, em que eu demando atenção total para a resolução do problema. Essa é a ideia central. O sistema 1, repito, opera automaticamente, de forma rápida, com pouco ou nenhum esforço e sem controle voluntário. O sistema 2, ele demanda atenção, demanda trabalho mental, demanda esquemas de raciocínio, vincula-se à experiência subjetiva de atividades, escolha e concentração. Então, é bem diferente do esquema 1. O sistema 1 é aquele sistema com o qual nós temos a percepção do mundo em torno de nós. Então, na hora que nós entramos na sala e olhamos o quadro, olhamos quantas pessoas estão na sala, é o sistema que faz essa percepção de realidades do mundo. Nós reunimos habilidades inatas, habilidades que adquirimos, e é assim que funciona o sistema 1, o sistema rápido. Responder a pergunta 2 mais 2, reagir com nojo diante de uma situação repugnante, detectar hostilidade na voz de outrem, vincular um esboço de personalidade com um estereótipo de profissão. Então, perceber alguém com terno, gravata e já imaginar, é um advogado, é um promotor, fazer esse raciocínio. Por quê? Porque nós já temos inata a imagem
do profissional que atua nessa área, ou alguém de branco, alguém da área médica. Então, vincular essa personalidade com o estereótipo de profissão. Tudo isso são respostas que são promovidas pelo sistema 1, automático. Já as operações do sistema 2 exigem atenção e são interrompidas quando a atenção é desviada. Então, é preciso se concentrar para que eu possa desenvolver atividades com o sistema 2. Eu pretendo, por exemplo, me concentrar na voz de uma pessoa numa sala cheia. Tenho que ficar ligado, estar atento. Procurar uma mulher de cabelos brancos numa multidão. Contar a ocorrência da letra A em um dado texto. Quantas letras A tem nesse texto? Calcular com calma. Preencher o formulário do imposto de renda da pessoa física. Tivemos nosso prazo prorrogado, mas quando formos fazer, temos que ter toda a atenção, colocando ali dados precisos, detalhados. Realizar operações matemáticas mais complexas. Esse é o sistema 2. Esse é o sistema 2. Para perceber essa realidade, diversas experiências foram propostas. Esse exemplo que eu vos trouxe, o problema que eu vos trouxe, demonstrou que a diferença entre os dois sistemas, repito, o percentual de acerto de vocês foi de 32%. Outras experiências são relatadas como demonstração de que esses sistemas não se confundem. Eu posso me referir à experiência do gorila invisível. O que foi essa experiência do gorila invisível? Foi a seguinte experiência. Os cientistas eles solicitaram que um grupo de pessoas prestassem atenção em um vídeo em que eu tinha uma equipe de basquete de branco, outra de preto. E era preciso apontar, indicar quantos passes foram feitos pela equipe de branco. Passe da bola de um para outro jogador. Então pediu-se a identificação de quantos passes dos jogadores de branco foram feitos. Essa era a tarefa a ser desenvolvida. Sabe o que aconteceu? Enquanto esse vídeo se desenrolava, um gorila cruza a quadra, uma pessoa vestida de gorila, preto, portanto, cruza a quadra e fica exposta durante 9 segundos. Terminada a experiência, as pessoas foram chamadas para responder algumas perguntas. E aí se perguntou quem tinha visto o gorila atravessando a quadra. Metade das pessoas não tinham visto. Por quê? Porque estavam dedicadas à tarefa que lhes tinha sido requerida. E olha, o gorila cruza a quadra, algo inteiramente anormal. Metade das pessoas estavam tão concentradas na tarefa que lhe tinha sido atribuída que não perceberam a passagem do gorila cruzando a quadra onde elas estavam prestando atenção na quantidade de passes entre os jogadores do time de branco. Então vejam como o nosso raciocínio ele nos traz armadilhas. Não é? Algo que aconteceu, foi fato, que as pessoas simplesmente não perceberam. Aí decorre diversas consequências. Não há dúvida que esses estudos e proposições levam à reflexão da importância da prova testemunhal. Já se diz classicamente, a testemunha é a prostituta das provas. Não é? Então, há de se ponderar, de fato, a utilização efetiva das provas testemunhais, porque a nossa memória nos engana. A leitura do Damasio vai lhes permitir essa compreensão. O Damasio tem feito estudos muito interessantes, não é? Sobre a estrutura cerebral, a forma que o cérebro funciona.
O Erro de Descartes é um deles, não é o único livro do Damásio, mas é fato que nós temos memórias que são criadas. Nesse caso, nós não percebemos a realidade que aconteceu, mas nós vamos além. Nesse caso, não percebemos, e em muitos casos nós criamos realidade. Criamos realidade. Então, a testemunha, a mim parece, a prova testemunhal tem que ser usada com muita parcimônia no caso concreto. Com muita parcimônia no caso concreto. Então, essa realidade do gorila invisível leva a uma reflexão interessante sobre a forma do raciocínio, como o raciocínio se desenvolve em nossa mente. Então, voltando ao sistema 1, ele gera continuamente sugestões para o sistema 2. Eles se intercomunicam por meio de impressões, intuições, intenções e sentimentos. O sistema 1, ele aprende toda a realidade. Então, ele é com o sistema 1 que eu, em um ambiente no qual ingresso, faço a análise de tudo que ao meu redor acontece. Do professor, dos demais alunos, como estão vestidos, como é que está a luz, e todos os mais aspectos do ambiente. Isso é aprendido subliminarmente pelo sistema 1. E nem percebemos. E esse sistema gera continuamente sugestões para o sistema 2, que vai raciocinar para decidir. E aí eu passo, por meio daquilo que foi apreendido pelo sistema 1, eu passo impressões, eu passo intuições, eu passo intenções e sentimentos. Isso vai levar a diversos vieses, como a gente vai ver aqui alguns deles. Então, que são apreendidos pelo sistema 1. Então, só para exemplificar rapidamente, o Prime, eu tenho algumas informações que ficam impregnadas, não é? e que contaminam as minhas escolhas. O simples fato, o printing é que traz esse efeito. Então, como se fosse a impressão daquela realidade que fica vinculada na minha mente, e na hora de tomar uma decisão, isso contamina o meu processo de decisão. O printing, muito interessante. Nós vamos ver esses vieses com mais detalhe daqui a pouco. Então, o sistema 2 é aquele com o qual pensamos. É aquele que nos leva a imaginar quem somos, articula julgamentos, faz escolhas, endossa ou racionaliza ideias e sentimentos que foram gerados pelo sistema 1. Então, o sistema 1 ele gera essas informações, e no 2 eu as organizo. No 2 eu as endosso, eu as racionalizo. O sistema 1 fornece as informações, as impressões que se transformam em crenças, e o sistema 1 ele é a fonte de impulsos que se tornam escolhas e ações. Então, se a decisão é tomada com 2, tudo o que a ele chega é apreendido pelo sistema 1. Toda a compreensão da realidade, como se fosse uma grande esponja na realidade que me cerca, é apreendido pelo sistema 1 intuitivamente, muitas vezes, e isso é passado para como elemento, como material, para que o sistema 2 possa decidir. Okay? Bom, sigamos em frente. Então, é nesse contexto que o efeito priming ganha importância. Não é? Porque é como se tivesse feito, então, essa impressão da imagem, da realidade que fica impregnada. Isso me leva a tomar uma decisão. Imagine, estudos foram feitos que levaram à demonstração de que, chegando em uma sala, diversos cartazes
não é? Que demonstram sentimentos específicos, como alegria, como satisfação, são esses cartazes, eles são apreendidos pelo sistema 1, e isso já leva à modificação do meu próprio sentimento. Ou de outra ordem, cartazes que trazem referências a realidades fáticas, como, por exemplo, alimentos, comida. Então, na hora que eu entro naquele ambiente, percebo até de forma subliminar aquele contexto, vejo aqueles cartazes, aquelas informações, e isso fica na minha mente. E se eu for demandado por alguma realidade, essa impressão que fica na minha mente já contamina as minhas escolhas futuras. Contamina as minhas escolhas futuras. Tá? Como é que isso pode ser aferido? Como é que isso foi aferido? Por diversas experiências. Diversas experiências em que as pessoas são levadas a fazerem, a terem essas impressões nos ambientes em que ingressam, e depois são questionados ou são levados a tomar decisões e se percebe que estavam influenciadas por esses cartazes que nem tinham percebido ou nem tinham sido levadas a levá-los como algo que fosse usado no seu processo decisório. Era algo totalmente acessório, a decoração do ambiente. A decoração do ambiente. A mera decoração do ambiente. Então, isso é bem demonstrado no livro do Kahneman, esse efeito priming que leva à impressão da realidade do ambiente, que eu nem percebo e depois sou levado a tomar decisões. Um outro efeito também importante, que contamina, que decorre do sistema 1 e contamina o 2, é o que nós chamamos de efeito halo. O efeito halo é a empatia com alguma pessoa, levando a que tudo que dela advenha eu encare em um aspecto positivo. E da mesma forma, a incompatibilidade com outrem me levar a que tudo que dela venha já tenha uma rejeição. É o efeito halo. Isso contamina o nosso processo decisório. Então, por alguma animosidade com alguém, é muito difícil que eu tenha a capacidade de fazer julgamentos que não transfira para a realidade essa situação. Tendo a achar tudo que por aquela pessoa foi escrito ou dito como razoável, se eu dela gosto. Ou, ao contrário, se não gosto, tudo que dela provém a mim não me parece que seja razoável. Então, depende do óculos da leitura, é como se diz na linguagem popular. Cientificamente é o efeito halo. Isso contamina. E essa impressão, quem nos fornece é o sistema 1. Quem nos fornece é o sistema 1. E na hora da decisão, que é tomada pelo sistema 2, esses aspectos são levados em consideração, são tomados em consideração. Como é interessante, como temos muito a aprender ainda com a análise do cérebro, com as possibilidades que advêm do conhecimento cada vez mais amplo do cérebro. Muito, muito, muito interessante. Heurísticas e vieses são fundamentais na compreensão do funcionamento do cérebro. O que tem permitido o avanço cada vez maior dessas ciências, das neurociências, elas são tomadas no plural, tem sido os avanços tecnológicos. De início, toda essa abordagem era feita empiricamente, com a análise de pessoas que tinham ficado doentes, perdido parcela do cérebro por algum acidente, ou então com experiências com animais vivos. Agora nós temos máquinas que permitem verificar, diante de um pensamento X, qual a atividade cerebral se desenvolve.
Isso tem levado a avanços fabulosos na área, a avanços fabulosos na matéria da análise do cérebro e do funcionamento do cérebro. Mas mesmo com todos esses avanços, é fato que o cérebro ainda é um universo a ser explorado. Um universo a ser explorado. Tem muito ainda para se desenvolver a pesquisa que envolva a atividade cerebral, a análise do funcionamento do cérebro, como impacta os nossos processos decisórios, todos esses aspectos são importantes na análise da teoria da decisão. Vejam que, ainda falando sobre a questão da memória, o teste do vasoconstritor é bem interessante. Ele consiste no seguinte: os cientistas eles chamaram algumas pessoas e fizeram a seguinte experiência. As pessoas colocavam a mão em uma bacia com água a 15 graus Celsius e ali ficavam por um minuto com aquela água que é fria, então com a mão submersa nessa água. Depois dessa primeira experiência, elas faziam outra experiência. Em seguida, um intervalo pré-determinado, 7 minutos, em que colocavam a água de novo na mesma bacia, só que depois do primeiro minuto, era adicionada água em temperatura mais elevada, o que levava à modificação da temperatura, e com aquela alteração permanecia por mais 30 segundos. Então a segunda experiência era de 1 minuto e 30. Em que no primeiro minuto era igual à experiência anterior, o primeiro minuto era do mesmo grau de temperatura, 15 graus, só que a partir do primeiro minuto eu ficava por 30 segundos com a água em temperatura mais elevada, porque era acrescida a água quente naquela bacia. Aí vejam, duas experiências. A todos foi dito de início que seriam 3 experiências, que eles fariam 2 experiências e depois fariam uma terceira experiência, e essa seria a escolha deles. Eles poderiam escolher entre a primeira ou a segunda experiência. Percebam bem, na primeira eles ficaram por 1 minuto com a mão submersa em uma bacia com água a 15 graus. Na segunda ficavam por 1 minuto nessa mesma situação com a mão submersa em uma bacia a 15 graus. E mais 30 segundos com a água um pouco mais quente. Bem, a eles foi perguntado o que querem como terceira experiência. Qual será a terceira experiência? Vejam, 80% dos indivíduos que participaram dessa experiência optaram pela segunda hipótese. Ficar mais tempo. Em verdade, cumpriram o que foi feito na primeira experiência, ainda ficaram mais 30 segundos. Como é que se justifica isso? Que escolha racional é essa? Como é que eu escolho o que é melhor? Flagrantemente, nessa hipótese não é o melhor. O que justifica essa escolha, a mim parece errônea, é a memória. A memória que persiste, que é a memória da situação de alívio ao final. Isso leva a que as pessoas façam a opção, não é, pela pior escolha, porque a memória as induz a isso. Elas tiveram um alívio nos 30 segundos finais e imaginaram que a hipótese segunda era melhor do que a primeira. E não era. Senhores, que racionalidade é essa? Diante de um raciocínio que nos engana, diante de um raciocínio que não conhece a realidade como ela é, de fato. É isso que a neurociência tem levado à modificação
os parâmetros de análise da racionalidade. É por isso que a neurociência não pode ser desprezada e tem que ser trazida para o centro dos debates da teoria da escolha racional. A escolha não era mais adequada. A escolha não era mais adequada. E mesmo assim, 80% dos que submeteram a experiência optaram pelo que não era melhor. Bom, voltamos às heurísticas e vieses. Lembro que agora há pouco falamos, então, sobre essa relação entre o sistema 1 e o sistema 2. Falamos sobre o efeito priming, então que eu faço um print, eu pego a realidade que acontece subliminarmente, naquela ideia do sistema 1 de atuar como esponja, apreendendo toda a realidade que me cerca para tomada de decisão. Isso vai contaminar o que é decidido com base no sistema 2. O efeito halo tem também efeitos de causa, não é? Traz a consequência de comprometer a minha decisão, o que também há de ser considerado. Mas heurísticas e vieses decorrem do fato de que nós elaboramos padrões, elaboramos associações, elaboramos classificações a partir do conjunto de informações ambientais que são apreendidas pelo sistema 1. Esta reorganização mental ela poupa tempo no processo decisório e enseja reações, em tese, mais eficazes. Então, as heurísticas permitem isso e muitas vezes levam a que vieses sejam praticados. Vejam, alguns desses vieses. O viés da ancoragem. Ancoragem é a fixação de um patamar a partir do qual as discussões vão girar. Então, isso é conhecido no ambiente de negócios, na realização de operações de compra e venda, em que se fixa um patamar de negociação, de preço, e na hora que você pede uma proposta ao comprador, na hora que ele traz a sua proposta, ali já se fixa um patamar, então se faz uma âncora em torno do qual deve girar a negociação. O Kahneman fez algumas perguntas procurando fixar esse efeito, alguns testes. Então, no que se refere à altura de árvores, e fixa um patamar dizendo, será que tem mais do que 300 metros ou não? E as respostas são conduzidas por essa indicação. A ancoragem é isso, é a ideia de que você, na resposta, se a pergunta já vier com um número indicativo, então as perguntas tendem a girar, as respostas tendem a girar em torno do número que foi trazido na pergunta, o que importa na ancoragem, no viés da ancoragem. É interessante e tem diversas repercussões desse processo. A gente vai voltar a falar disso com uma perspectiva mais prática na nossa próxima aula. Uma outra heurística, a heurística da representatividade. Nós temos a percepção de ocorrência de um evento, levando em consideração o quanto ele é representativo de uma classe de eventos. Então, não raro decorre dessa heurística o viés da associação de evento com um estereótipo que não corresponde à realidade. Então, alguém que está de paletó e gravata é advogado, nem sempre. Alguém que está de branco é médico, nem sempre. Então, a associação de um evento com um estereótipo que não corresponde à realidade é um viés que decorre dessa heurística de associar a ocorrência de um evento como se fosse representativo de uma classe mais ampla,
que nem sempre é. Uma outra heurística, a heurística da disponibilidade. A percepção de frequência de um evento com base na lembrança mais imediata e disponível do mesmo. É a hipótese que comentei agora há pouco do avião. Então, quando se tem a ideia de um acidente de avião, isso na mídia, de forma imediata, o viés que se acarreta é estimar erroneamente a ocorrência daquele evento, da queda do avião, nesse exemplo, porque ele está na minha mente em razão das notícias da mídia. Então, é a heurística da disponibilidade. Eu passo a entender que a frequência de um evento ela é firmada com base naquilo que eu lembro, na lembrança e disponibilidade do mesmo. Então, como eu tenho visto, ouvido notícias sobre acidente de avião, isso pode me levar a estimar que ocorra com mais frequência do que o que é a realidade. É a chamada heurística da disponibilidade. É fato, portanto, senhores, que tem-se uma série de esquemas de raciocínio que levam a interpretações ou permitem interpretações ou compreensões da realidade que não são as mais adequadas. É isso que a neurociência tem nos permitido perceber, tem nos permitido visualizar. Então, chamo a atenção para esses aspectos. Um outro ponto importante que nós gostaríamos de nos abordar ainda a questão de um teste que foi feito com crianças, também é exemplificado pelo Kahneman, mas já vi a notícia desse teste em diversas outras pessoas, diversos outros autores. É o teste com as crianças acerca de sua resistência, de sua força de vontade. Esse teste foi interessante porque depois foi a averiguação do resultado passados alguns anos e como eles estavam nas suas vidas acadêmicas e profissionais. O teste era o seguinte, crianças na faixa de 4, 5 anos foram postas em uma sala durante 10 minutos com a seguinte regra, ao lado da mesa e não tinha nenhum brinquedo, nada que ajudasse a passar o tempo. Ao lado de uma mesa nós tínhamos um biscoito recheado, muito apetitoso, e a informação que se ele esperasse o prazo combinado e não comesse o biscoito, ele teria direito a 2 biscoitos no final. Estava sendo filmado, se ele comesse o biscoito, seria interrompido o teste. Mas a ideia é que ele fosse testado na sua resistência, na sua capacidade de resistir às tentações, de se planejar. Então, o ganho seria o dobro, porque se ele esperasse o tempo almejado, ele teria 2 biscoitos ao final. Ele poderia, a qualquer momento, pedir para encerrar, apertando o botão também a ele disponibilizado, encerrar a experiência e comeria o único biscoito, se assim quisesse. Então, essa experiência foi feita e aquelas crianças que resistiram, tiveram força de vontade e tiveram o prêmio dos 2 biscoitos, elas se mostraram posteriormente, na análise que foi feita em suas carreiras acadêmicas e vida profissional, com muito mais sucesso. Então, isso é mais uma experiência que demonstra a importância da compreensão da estrutura cerebral. Para os mais variados fins, a gente não pode cair na tentação de teses lombrosianas, ou neolombrosianas, que criem determinismos que seriam nefastos. Mas não há dúvida que com essa abordagem inicial sobre a neurociência dá para perceber o quanto ela pode ser útil, o quanto nós podemos nos utilizar desses mecanismos para buscar uma vida social que contemple o maior número possível de benefícios ao maior número possível de pessoas. Então,
são ferramentas úteis, interessantes, é a temática que a gente inicia nessa aula e continua na nossa próxima aula. Muito bem, faremos então o nosso seminário no dia 4, no mesmo horário, 19h30, e na aula do dia 11 de maio, daremos continuidade à abordagem de Direito e Neurociência. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até o nosso seminário.